Olá, hoje eu vou falar sobre Frank Capra, que é esse personagem. É de um autor espanhol chamado Manfred Sommer, que ele escreve e desenha. As aventuras desse personagem foram publicadas 6 vezes no Brasil. 2 são nessa revista aqui, e as outras 4 estão na Aventura e Ficção. Todos publicados pela editora Abril. Mas antes de eu falar sobre ele, deixa eu me apresentar. Eu sou Márcio Batista, do Grupo Teatro Luau Cultura, e toda semana eu falo sobre algum quadrinho. O quadrinho dessa semana é As Aventuras do Frank Capra. Estamos falando que ele é um correspondente. Correspondente seria um jornalista que está em outro país, cobrindo alguma área, seja guerra, seja esportes. E ele aqui é um correspondente de guerra. Então ele é um fotojornalista, ele vai lá fotografar guerras. Aqui, as duas histórias que tem aqui são do Vietnã. Então, essa história aqui é bem interessante, que ela começa mostrando, né, quem é, falando sobre o autor, né, como ele começou e tal. E depois a gente já começa na história. Aqui, ó, é todo aquarelado, mas é como se fosse fotos desse fulano aqui, né, sobre a guerra e um diário que ele vai escrevendo o que aconteceu em tal dia, o que aconteceu no outro dia. Então isso aqui é bem bonito, né? Você vê que são páginas arrancadas de um caderno. Então, o início dessa publicação são essas pequenas histórias do diário. E depois a gente começa para a história em si. É que tipo acontece na época atual, na época isso aqui, essa a gente foi publicando em 1990, então é como se ele estivesse com 1990 aqui. E ele vai relembrar os tempos do Vietnã, ou seja, 30 anos antes. Ele vai num cabaré, tá aqui uma cantora que ele conhece, e assim que ela tem a pausa dela, eles vão se encontrar, vão sentar para conversar, e ele começa a relembrar o passado, quando ele era bem jovenzinho, né? E ele foi contratado por esse fulano aqui para fotografar algumas áreas ali de Saigon e da guerra e tal. Então, ele vai no primeiro lugar, junto com outro grupo de fotógrafos, né? Você vê que está acontecendo a guerra aqui, então ele vai lá, né, com os outros fotógrafos, só que eles caem numa emboscada. E um fulano lá, que é um Vietcong, esse fulano aqui, ó, pega ele, um italiano, um alemão e tal, e um desses fotógrafos morre, e eles meio que são capturados por esse fulano aqui, né? Então eles conseguem escapar, e ele vai lá reclamar, né? Ele tá todo estrupiado, tá vendo? Todo rasgado. Vai reclamar com o cara, assim, meu, você pensa que você tá onde? Você tá na guerra, meu. Você tem que se virar aqui. Você é um fotógrafo de guerra, cara. Você tem que fazer coisa, né? Ele manda ele pra próxima missão, né? Pra próximo fotografar esse fulano aqui, que é um religioso, um fanático, que tá protestando contra a guerra de lá, né? E como que é o protesto dele? O protesto dele é o seguinte, ele joga gasolina nele mesmo e taca fogo em si. E o cara fica, o Frank fica desesperado, ele é tudo, meu Deus, ele tenta salvar o cara, né? O fotógrafo falou assim, meu, sai daí, você é idiota. A outro fala assim, meu, ficou mais dramático, fotografa assim mesmo, né? Tem um cara tentando salvar, né? Isso aqui vai sair no jornal, a foto do religioso tentando, né, atirando fogo em si mesmo. E ele não consegue salvar o cara. Ele vai lá pro hospital, fica todo assim, e o cara fica puto, né? Pra falar com o empregador dele, né? E o empregador dele dá outra bronca, né? Ele fala assim, meu, você tá na guerra, cara, você não é humanitário, você não tem que ajudar as pessoas, você tem que registrar o que tá acontecendo. Você não sabe qual que é o seu trabalho aqui, não, né? É um puto esporro nele, né? E aí acontece mais algumas coisas, e o final dessa história que é bem interessante, né? Eu não vou mostrar o final, porque isso aqui você pode encontrar num sebo e talvez seja republicado de novo, né? Porque isso aqui, a história desse filme que é bem interessante. Então é muito provável que alguma uma editora republique isso, né? Então eu não vou dar spoiler aqui. E a segunda história, ela vai nesses mesmos moldes. Então, no bar conversando, né, com a cantora, ele fala de um outro episódio dele no Vietnã. Ele foi lá fotografar, lá com o exército e tudo mais, era uma vila. E durante a missão dos soldados, eles são capturados. Então ele fica um prisioneiro, né? Só que ele consegue escapar e tudo mais, então tem toda uma trama aqui de traição, de guerra e tal. Então é uma história bem interessante, vale muito a pena. E como eu falei, as outras saíram na Aventura e Ficção. Saiu na número 21, que é essa aqui, na número 19, na 18 e na 17. Só não mostro as minhas capas porque eu não tenho, né? Eu, quando tinha Aventura e Ficção, teve um momento que eu tirei todas as capas, eu queria fazer encadernação. Eu até fiz umas cassetes primeiro, só que não ficou muito legal, que eu mesmo fiz as encadernações, né? Tipo, costurei aqui assim e tal. E não ficou muito interessante, né? Então as outras eu deixei pra lá.
mas eu deixei todas sem capas e tal. Mas vamos lá. Essa A21 e A19, ela acontece no Brasil. 21 é essa aqui, ele vai fotografar lá povos indígenas, e ele tá aqui, esse aqui é um carajás. E aqui tem uma coisa que é bem interessante no trabalho do Manfred Sommer, né? O desenho dele é muito bom. O nanquim dele é só preto e branco, não tem achuras para dar tom de cinza, nem aguada. Ele tem poucas texturas, mas tem a textura das folhas, tá vendo? Mas o trabalho dele é muito bonito, assim. Eu gosto bastante. E a caracterização, né, do povo Carajá eu achei bem bacana, porque eu fui pesquisar, né, o Carajá tem realmente esses círculos no rosto, sabe, da pintura deles, e eles cortam aqui, colocam um osso. Eu só vi apenas com um osso, aqui ele tá com 3, né, então não sei qual a liberdade criativa dele, mas tem uma liberdade criativa dele aqui, do Manfred Sommer, que foi um pouquinho a mais, assim. Por quê? Nessa história aqui, ele fala que o povo dele tem rituais antropofágicos, ele é um canibal. Mas os carajás não são canibais, pelo menos que eu pesquisei não são. Outras tribos são, né, tipo os tupinambás e tal. Mas os carajás não são. E aqui também, ele fala que eles encolhem as cabeças. Só que os povos que encolhem a cabeça estão lá pra cima, né, tipo no Peru, Colômbia e Equador. Ou seja, estão até acima do Brasil, né, na selva amazônica também, mas não é mais um território brasileiro, são de vários e tal. Então, aqui tá como que os carajás que encolhessem cabeças e fossem canibais, que pelo que eu pesquisei não procede, mas de qualquer modo a história tá bem interessante, porque começa esse carajá atrás dele, depois tem um outro caçador aqui. Então a história é bem interessante e, como eu falei, ele é só preto e branco, né? Não tem tons de cinza, né? Com achuras e tal. As achuras, tá vendo? Para dar um contraste, é preto e branco mesmo, né? E tem até bastante relevo, né? Mas para dar o tom das folhagens, não tem muita achura. É aqui, ó, um avião da Varig sobrevoando o Amazonas e tal. Isso aqui é uma história bem interessante. A outra história corre no Brasil também, essa na Bahia. Nessa ele tá lá, tipo, só passeando. Tipo, parece que ele fez um trabalho aqui. E essa história é a história do Frank Capra que eu mais gosto. História que eu achei muito boa. E, além do mais, essa revista aqui, ó, ela me deu umas recordações muito interessantes, que eu vou até fazer um vídeo sobre essa revista, que é a número 19. É a número 19. E até vou fazer um vídeo sobre essa revista em si, mas continuar falando sobre o Frank Capra aqui. Então, aqui acontece uma história na Bahia com um pescador. E quando eu falar sobre essa revista em si, eu conto mais essa história. E aí eu vou contar a história toda. Mas é uma história muito bonita, que acontece aqui na Bahia. E tem até Iemanjá, aparece aqui. É uma história que vale muito a pena. Mas essa aqui eu vou contar no próximo vídeo sobre essa edição. Aí temos então as outras duas, que é a 18 e a 17, que elas acontecem na África. Na África aconteceu um monte de guerra, né? Inclusive está até acontecendo ainda, né? Porque a minha esposa, ela fez mestrado em literaturas africanas de língua portuguesa. E por causa disso eu comecei a saber muito sobre a África, né? E a guerra colonial, que ela estudou sobre isso, né? Embora ela estudasse literatura, os escritores e poetas lá da África, né, de Moçambique, Angola, que são, né, de língua portuguesa, eles eram muito ativos, né, e revolucionários. Eles estavam protestando contra Portugal e contra as colônias, né. E tem uma coisa bem interessante, porque teve um livro que a minha esposa leu, que chama Condenados da Terra, do Frantz Fanon. Até peguei esse livro para ler, que é bem interessante. E tem até um quadrinho sobre o Frantz Fanon, que nesse quadrinho aqui o Frantz Fanon escreve sobre... Ele está escrevendo os Condenados da Terra. Aí só para abrir um parênteses, que eu já falo sobre já continuo a falar sobre essas edições aqui, mas acho que é bom só para dar um contexto. O que acontece? O Frantz Fanon, ele é francês. E na época, a Argélia era uma colônia da França. Ou seja, a Argélia não era um país, a Argélia era uma colônia francesa. Assim como Moçambique e Angola eram colônias portuguesas. Então o que acontece? Ele era um psiquiatra e ele foi contratado pela França para tratar dos soldados franceses.
na Guerra da Argélia. E a Argélia estava guerreando com a França para conseguir a liberdade, para conseguir deixar de ser colônia e se tornar um país. Foi na década de 60. Tem até um filme chamado Batalha de Argel, que é bem interessante. Vale a pena procurar para assistir o Batalha de Argel. E aqui ele está se encontrando com o Sartre e com a Simone de Beauvoir, né, que é a esposa do Sartre, e para conversar a respeito do livro que ele está escrevendo, que é o Condenados da Terra. Então esse quadrinho é bem interessante, eu vou até um dia falar sobre ele, mas por enquanto estamos falando sobre o Frank Capra. Então o que acontece? Por que eu falei sobre a África e tudo mais? Por quê? Na época que eu li isso aqui, eu não conhecia sobre essa guerra colonial, depois teve guerra civil na África por causa da libertação, porque grupos que conseguiram se libertar, um queria mandar mais que o outro e tal. Então, toda essa guerra na África, eu não conhecia. Então, é uma história ok, que você lê, é bacana. Só que se você souber desses pormenores, né, ela fica mais interessante. Aqui, por exemplo, eles não falam qual que é o país. E então aqui está tendo uma guerra civil. E ele se envolve com esse fulano aqui. E aí vem um outro grupo para acabar com esse cara. E então essa história é bem interessante. Agora a outra história, eu acho que ela é mais bacana, porque essa aqui. E você vê como eu falei, né? O desenho dele é muito bem feito, né? E não tem muitas achuras, tem só a textura mesmo da pele, dos locais, né? Cara, isso é muito bom. E o que ocorre aqui? Aqui, eu não sei qual a liberdade criativa que ele tomou, mas o povo que ele fala aqui, eu fui pesquisar, também não existe. E tem um nome parecido, que é um povo africano de Gana. E então talvez seja esse povo. Então talvez isso aqui ocorra em Gana. Mas tem esses detalhes imprecisos da história, né, dos nomes do país, das pessoas e tal, dos povos, né, porque não está muito claro. Porém, isso aqui é interessante porque, como eu disse, você sabendo sobre a história, né, a guerra colonial e tudo mais, isso aqui tem uma outra relevância, né, isso aqui é bem interessante. Então é uma história bem interessante, que eu gostei muito, sem conhecer a história da África, e conhecendo sobre isso, ela ficou ainda mais interessante. Então é um quadrinho que eu recomendo bastante. Então, como eu disse, foram nessas edições aqui, na 17, 18, 19 e 21. Na 20 não teve. E nessa aqui, a 22 da Graphic Novel. Essa aqui é a única colorida. É isso, gente. Vocês já conheciam? Comenta o que vocês acharam. Se curtiu, compartilha. Um grande abraço e até mais. Não se esqueçam de comentar, dar joinha, essas coisas todas.